for fun, que em português significa por diversão. É nesse clima que eu converso hoje com o pessoal desse grupo que transitou por alguns estilos musicais, mas nunca deixou de proporcionar muita diversão para o seu público. E eu vou falar hoje com o pessoal dessa banda e eu estou aqui do lado do Vitor Izenzê, que é tecladista do grupo. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Lucas. Prazer participar aí da entrevista. Uma boa tarde, estamos muito felizes. Prazer é nosso. Vitor, começa me falando um pouco da história do nome desse grupo. Por que For Fun? Bom, acho que, como você bem frisou, acho que a expressão já diz tudo, né? Eu acho que existe um comprometimento em não estar tão comprometido com a seriedade, enfim. É lógico que, com o passar do tempo, a coisa vai se tornando mais profissional e uma seriedade, é lógico, que é necessária, é saudável, inclusive, mas a gente sempre teve isso que eu vou chamar de uma coisa leve, uma maneira leve de encarar mesmo essa atividade musical, né? Pedi minhas contas, viajei e caí no mundão. Vou ver o mundo, vendo o mundo como anfitrião. Florestas, rios, cidades e litorais, pessoas, sentimentos, traições e rituais. Colocarei meus pés em trilhas, pedras, manguezais, fazendo ela entre meus filhos e meus ancestrais. Serei sincero com o meu verdadeiro ser. Quero servir, quero ensinar, ficar aprender. E hoje, como que está o grupo, esse CD novo que vocês estão lançando? Me fala um pouco como que está o grupo hoje. Vocês transitaram por alguns outros estilos, não digo transitaram, às vezes agregaram outros estilos, e hoje está nesse som que a gente está escutando aí. Me fala um pouco dessa estrada de vocês. Pois é, a gente tem 10 anos de banda, começamos em 2001, bem novos, né? Mais ou menos na média de 18 anos de idade, hoje em dia estamos aí na casa dos 30. No início a banda era um trio, era aquele chamado power trio, né, de baixo, guitarra e bateria. Era uma coisa bem despretensiosa, a gente estudava, na época, mais tarde eu fiz engenharia um tempo, eles trabalharam em loja, eu fui basicamente o primeiro empresário da banda. Eu acho que a gente foi, ao longo do tempo, sonorizando nossas vivências, né? A gente foi, enfim, colocando na nossa obra, naquilo que a gente produz, a nossa sinceridade, aquilo que a gente está vivenciando nesse momento, né? Estamos no terceiro disco, né? Se chama Alegria Compartilhada. O primeiro deles, o Teoria Dinâmica Gastativa, a gente produziu com o Liminha. Foi uma grande honra, logo no disco de estreia, produzir com um produtor tão renomado, conhecido, né? Assim, uma figura muito importante, acho, na música brasileira, né? Era um disco mais calcado no hardcore, no punk rock, nossas primeiras influências, né? Era uma coisa mais específica. No segundo disco, Policenso, a gente já deu uma guinada muito grande em relação ao estilo musical e até em relação às temáticas das letras. A gente passou a incorporar várias outras vertentes, música latina, música jamaicana, música eletrônica, enfim, isso tudo ainda somado às nossas raízes do rock and roll. Nasce de você a revolução, sufocada atrás da inércia. Amplifique a forma de pensar. Um processo de construção constante, né, cara? E acho que o legal é isso, é a banda ter essa liberdade de poder ir bem fluida com o passar do tempo e poder ir se moldando da maneira que quiser, né? Às vezes, assim, o público que acompanha a banda desde o início, às vezes pergunta, poxa, mas vocês mudaram o estilo, enfim. Eu acho que mudaram o som, a gente, na verdade, acho que não, acho que a gente sonorizou nossas mudanças, né? A gente vai ao longo do tempo vivendo, aprendendo, conhecendo coisas novas, né? Acho que é natural. Ninguém nasce e morre a mesma pessoa, né? Você vai se transformando. E a gente não fez nada mais que colocar essas transformações no nosso som, né? A gente começou com uma base ali do punk rock, ouvindo umas bandas tipo Bad Religion, NoFX, o Pennywise, o Blink-182 foi uma influência grande também. E aí depois começou a se interessar por reggae, aí eu vi muita coisa de reggae. E aí depois do reggae, aí abriu o leque, a gente começou a gostar desse negócio de ouvir mais ritmos e se aventurar por entre outros ritmos e começamos a pegar umas influências de música brasileira e agora de música africana e misturar tudo nesse caldeirão assim que a gente tenta fazer. A gente tem uma característica muito forte que a gente é muito eclético. A gente adora vários estilos de música e
se você for ver um final de semana que a gente não esteja fazendo show, você vai ver um num samba, o outro numa balada de eletrônica, o outro num forró. Entendeu? A gente gosta muito e a gente é muito entusiasta, assim, a gente se encanta a cada semana com um som novo e tenta incluir isso dentro da nossa música de uma forma que fique coeso, de uma forma que faça sentido. Isso é o mais difícil, né? Acredito que a gente continua fazendo um som bastante sincero. O som vem mudando através desses 10 anos de existência, com as nossas experiências vividas e com os tipos de música diferentes que a gente ouve e que a gente traz para a gente também. E também as influências não só sonoras, mas livros que a gente lê e filmes que a gente assiste, pessoas que nós conhecemos que mudam o que a gente é, e isso naturalmente passa para o nosso som. Acredito que isso vai continuar acontecendo, a gente espera sempre amadurecer e tomara que isso também venha influenciar no nosso som para os próximos trabalhos também. Explodiu do outro lado da rua. Alguém ligou as caixas de som para que o povo usufrua do orvalho fresco da mata que não se vê mais atua. O nome desse CD é Alegria Compartilhada, e é compartilhada literalmente mesmo, porque o álbum está disponível no site de vocês para download, né? Exatamente. Isso é uma estratégia que a gente adotou desde o segundo disco, o Policenso, né? A gente aposta realmente no download livre, né? A gente coloca uma versão virtual do disco, né? Um pacote, a pessoa entra no site, baixa inteiramente grátis, um arquivo onde você tem as letras, você tem o encarte, você tem o MP3 de alta qualidade, a arte gráfica do disco, é uma versão virtual mesmo, né? Que a pessoa pode baixar de graça. E a versão física existe, a gente vende nos shows, vende em loja, vende em sites na internet, né? Mas o grande lance, eu acho, dessa estratégia é porque você cria uma relação de fidelidade, eu acho, muito grande com o público, né? Acho que primeiro é uma atitude simpática, né? Acho que o público conhece a banda, tem a oportunidade de, digamos, experimentar aquelas músicas, né? Ver se gosta ou não, porque pode baixar de graça, né? Você não vai comprar o disco e de repente não gostar, enfim. E a grande verdade, isso não é nenhuma novidade para todo mundo, é que a maneira de se consumir e de se compartilhar música se transformou muito nos últimos anos, né? Fala desse espaço que vocês mantêm aqui, dos outros espaços que vocês já se encontraram, que dá pra gente perceber um cuidado assim com a decoração, é bem a cara de vocês. Me conta um pouco assim dessa casinha que é a casa de vocês. Bom, primeiro, que bom que vocês deram sorte de vir fazer a entrevista alguns dias após a faxina. Então ela parece um pouco mais bem cuidada do que costuma ser. A gente tá aqui nessa casa faz mais ou menos 5 anos. É uma casa que a gente aluga, tem um quarto ali que a gente fez um estúdio, né? Fez um isolamento acústico, colocou os instrumentos ali dentro e costuma ensaiar. E é realmente um ponto de encontro, um lugar onde a gente se encontra praticamente todos os dias, né? Não só para tocar e produzir e compor, mas também para debater, né? Acho que essa atividade, né? Ter uma banda vai muito além hoje em dia de você simplesmente compor e tocar e enfim, fazer show, né? A gente tem muitos outros assuntos a serem resolvidos, até porque somos uma banda independente, então a gente mesmo tem as nossas estratégias de marketing, a gente precisa decidir cada passo, a produção de clipe, lançamento de disco, enfim, é uma série de coisas a fazer, né? É um trabalho realmente. Então aqui é o lugar onde a gente
se encontra realmente para trabalhar e, enfim, para trocar ideias, né, produzir e se divertir também, né? Pois é, cara, é importante, né? Quando você trabalha em sociedade, é uma coisa que transpassa o trabalho diário, a coisa técnica, né? A capacidade técnica, tem a coisa afetiva muito forte, coisa que é uma coisa até meio conjugal, assim, é meio um casamento, porque a gente se encontra basicamente todo dia e quando viaja para trabalhar, viaja junto, e quando sai também, sai junto, entendeu? Então é uma coisa que a gente meio que não tem anel oficial, mas é um casamento, né, de 4 pessoas. Quem vai, vai. Quem vai ficar? Quem vai, vai. Quem vai ficar? Palavra, pensamento e atitude em comunhão. Por isso você tem o livre-arbítrio, a iniciativa, a inteligência e a razão. Esse clipe da primeira música do terceiro disco, desse último disco, fomentar não só nas pessoas, mas também esse ponto de vista de que por que a morte não pode ser encarada como de uma forma bacana, de uma forma positiva, como uma etapa natural do que é a existência, do que é a vida, né? Então foi num clima super bacana, o diretor Raul Machado, juntamente com a Emiliano Core, também deixaram a gente bastante à vontade para elaborar o tema que a gente já tinha pensado, e juntamente com eles também a gente desenvolveu o tema, então foi um clima bastante legal, junto com a natureza, isso que você falou, acho que propiciou um clima bastante festivo mesmo. E a gente então espera acompanhar essas mudanças tanto no som, porque vocês não têm um som fechado, vocês estão com esse trabalho agora curtindo, lançando um CD, mas também abertos para as mudanças do mercado e para as mudanças de som que podem acontecer. E foi um prazer te conhecer o pessoal da banda. E até a próxima. Você quer dar algum recado para o seu público, pessoal que está assistindo a gente? Bom, primeiro agradecer a vocês, Lucas. Muito obrigado pelo espaço. É sempre bom poder falar, enfim, abordar assuntos não só referentes à banda, mas falar um pouco também, por exemplo, do mercado fonográfico, todo esse assunto acho que é muito importante, precisa ser debatido. No mais, agradecer ao público que já conhece o ForFun, nosso muito obrigado, somos muito gratos mesmo. E ao público que ainda não conhece, fazer o convite, é só chegar lá no nosso site, forfun.art.br. Tem os nossos discos para serem baixados de graça, agenda, vídeos, enfim, bastante conteúdo. E no mais, muita saúde, paz para todo mundo, muito obrigado, vamos em frente. Valeu, obrigado. Muito obrigado. E o Andante fica por aqui. Mande sua opinião para a produção andante@gmail.com e nos acompanhe pelo youtube.com/programa Andante, pelas redes sociais MySpace e Facebook e pelo Twitter, @programa Andante. Até a próxima. Faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações que sopram e abrem portões com chave que não se copia. Observo a mim mesmo em silêncio, porque é nele onde mais e melhor se diz. Me ensino a ser mais tolerante, não julgar ninguém e com isso ser mais feliz. Sendo aquele que sempre traz amor.